Fala, cara amigo internauta, estamos iniciando aí a 9ª resenha esportiva, mais uma edição desse programa que já virou mania da cidade de Araxá. Agora nós estamos falando como um programa de primeira divisão, né? O Ganso está na primeira divisão, então nós estamos falando como um programa de primeira divisão. Sempre lembrando que é uma parceria Portal Araxá, Futebol da Araxá, Oficina da Imagem e Estúdio 7. Nós estamos recebendo mais uma vez aqui em nossos estúdios presidente Pé Quente, presidente do Araxá Esporte Clube, Dailson Lettieri, que acaba de sagrar-se campeão do módulo 2 e ter o acesso aí à primeira divisão de 2013. Uma situação invejada por muitos, né? Cobiçada por muitos, invejada por muitos, né? E conquistada por poucos. E é bom lembrar que o Araxá Esporte Clube foi o primeiro campeão mineiro esse ano, né? Pois o Atlético só veio ganhar o título depois do Ganso. E Atlético, Cruzeiro e América que se cuidem, pois o Ganso vem aí em 2003 firme e forte. Teremos muitos assuntos a abordar com o presidente Dailson Lettieri, já uma notícia para o nosso internauta. O artilheiro do Ganso com 11 gols, Thiago Pereira, e também do módulo 2, ele foi emprestado à equipe do Ipatinga. Contudo, seu contrato foi prorrogado para 1 ano, e final de outubro, início de novembro, estará de volta para fazer parte do elenco do Araxá Esporte Clube, que estará começando seus preparativos para a competição do módulo 1 de 2013. O Araxá Esporte Clube nunca teve em tanta evidência com essa conquista do título. Isso mostra a importância do futebol no país, que é logrado, cheio de títulos, né, mundiais, que o Brasil, a primeira coisa que existe no Brasil realmente é o futebol. O menino nasce e ganha uma bola. Você vai ser jogador de futebol ou não interessa. A primeira coisa que ganha é a bola de futebol, né? Então isso é a importância que tem. E eu espero que os empresários de Araxá possam ter acompanhado essa exposição na mídia da cidade de Araxá Esporte Clube, levada pelo Araxá Esporte Clube com essa conquista. E o ano que vem nós possamos ter uma facilidade maior de angariar parceiros para 2013 na primeira divisão, que é muito mais difícil. Presidente, um abraço, seja bem-vindo, parabéns pelo título, pelo esforço da diretoria, essa sequência de títulos do Araxá Esporte Clube, que é muito importante. Parabéns mesmo, e uma belíssima festa, e isso é tudo para coroar de êxito um trabalho de sucesso. Agradeço, né, e as palavras, mas a gente divide isso com o meu grupo, com os companheiros, que a gente sabe que sozinho não conseguiria nada. Agradeço a vocês da imprensa, em especial a nossa torcida. E ontem, Ferreira, coroando, eu brinquei com a minha filha, né, com minhas filhas lá, com a minha esposa, que ontem era o dia da rainha do lar, né? E nada melhor que coroar essa rainha com aquela festa linda que nós conseguimos fazer, né? Participação total da cidade de Araxá. Segundo informação da PM e do pessoal da imprensa, foi talvez uma das maiores carreatas da história do Araxá. E mais legal, você andava na rua, a aclamação do povo, né? Várias pessoas ficaram paradas e aplaudindo durante o transcorrer da carreata. Então, um momento inesquecível para ficar realmente marcado na história de Araxá. A gente só tem que agradecer a Deus por essa oportunidade, né? E nos organizarmos. A festa acabou ontem. Hoje já trabalhei o dia inteirinho, organizando a questão da dispensa dos jogadores, pensando no que vem pela frente. Estamos trabalhando já. Então a festa terminou domingo, agora o presidente já está trabalhando aí, pensando já no ano que vem. Vamos fazer igual aqui o Jack Stripador, né? Vamos por partes, né? Vamos com muita calma nessa hora, porque tem muita coisa, muito assunto a ser tocado com o presidente. Primeiro que é importante, a ida do Thiago Pereira para Ipatinga, né? Foi um bom negócio para o Araxá Esporte Clube, e eu particularmente achei que a tacada de mestre do Ganso foi ampliar o contrato dele, né? De repente, que é o que a gente espera que vai acontecer, vai na Série B, arrebenta a boca do balão, né? Tá aí o Ganso fazendo um caixinha aí, se alguém quiser levar, né? Mas foi um bom negócio para o Ganso. O Thiago, isso está dizendo, até cabe aí uma observação. Ele é um jogador de 32 anos, né? Você pensar em fazer ele virar dinheiro, o clube é meio complicado, porque o mercado não oferece muito isso. Agora, se você pensar nele como
jogador para a primeira divisão, para nos ajudar, isso aí, sem medo de errar, que inclusive é uma posição, você sabe disso, que é escassa no país, né? Hoje você não tem, você pega até o time que está disputando agora, ninguém tem um centroavante nato ali que mete gol, né? E o artilheiro do Campeonato Mineiro da primeira divisão fez 11 gols também. Esse foi o paulista, né? Pois é. E aí, inclusive, o Thiago me cobra isso, até hoje esqueci, mas amanhã eu vou ligar na federação. Ele cobra sempre o troféu de maior artilheiro, né? Ele traz com ele o troféu da artilharia do ano passado, desse ano, e é o maior artilheiro da história do Araxá Esporte, né? Até porque o Araxá nunca teve uma sequência tão grande aí. Mas acho que a ideia e a sacada de emprestar ele é importante, amarrando o que vem pela frente, né? Não poderia. Ele tinha uma opção hoje, e o Marcelo conversou comigo pela manhã. O Ipatinga fez duas propostas, de um contrato de 1 ano com ele, levar ele de um definitivo, ou ele ficando até o final do ano. Aí nós liberamos dessa condição dele ir, mas no final do ano ele está aqui para a gente voltar a falar. Ao lado do Thiago Pereira, desse elenco que está aqui, vamos falar primeiro de quem sai, presidente? Quem que já está sacramentado, que não faz mais parte do plantel do Araxá Esporte Clube? Tem alguns jogadores que foram aí já liberados, que é o caso do Bruneta, do Bruno, né, que chegaram pelo final, o Daniel Moraes, o Lila, o Thiago Marim, né? A gente tem o Diego Perão, o Ramon, desculpa, o Peterson e o Marcelinho também foi numa situação de empréstimo para um time de Catalão, para participar de uma competição do módulo 2 lá no interior de Goiás. E também jogadores que já foram, o Matheus, terceiro goleiro, né? Nós temos uma situação paralela aí na questão do Zé Maria, do Marcelino, do Hugo, do Alexandre e do Pets, que nós temos um contrato menor, porque nós vemos o seguinte, só para o internauta saber, todos esses contratos foram até, na sua maioria, no final do ano. Mas entendendo que quando terminar essa competição, vou dar um exemplo aqui, que não seja, mas você ganha 2.000, quando terminar o campeonato, seu salário cai para 1.000. Então já estava acordado isso, para dar uma segurança para esses jogadores. Agora, em cima disso, não adianta a gente ficar, como diz um ditado popular, ficar amassando barro, ficar parado num lugar só. Então, alguns jogadores que realmente não têm interesse, a gente sabe que não vai vingar, que não vai, para essa competição que vem pela frente, não vinga, então não adianta a gente ficar segurando ele. Aí é prejuízo para o clube, prejuízo para o jogador. Agora, esses aí foram alguns nomes que nós lembramos. E agora tem a situação do Fred goleiro, que vai mais ou menos na mesma linha do Thiago e para o mesmo clube, né? O Fred já está acertado com o Ipatinga. Com o Ipatinga. Nós temos a situação do Vander também, que tem a possibilidade de ir para o Ipatinga, está terminando, e no Cruzeiro também como empréstimo. Tudo isso deixando bem claro, é tudo empréstimo. E tem alguns jogadores que nós vamos ainda avaliar, que é a situação que nós temos interesse, que tem contrato com o clube, que é o Oswaldir, o André Alves, o Felipe, o Fabiano, o Thiago Pereira, que é a situação, e o Evandro. O Cafu e o André Luiz, aquele zagueiro que chegou por último. O Evandro é uma situação mais delicada, que o Evandro tem até uma proposta para o exterior. Então nós também temos um contrato com ele e estamos também evoluindo essa conversa aí. Mas também existiu uma proposta de um time, se não me engano, do Ceará, para pegar ele também de empréstimo até o final do ano, num salário bacana para ele. Então nós estamos aguardando essas duas situações. Mas tudo isso amarrado ao Araxá Esporte. Então nossa ideia é que esse nome que nós dissemos aqui para você, de 8 a 10 nomes, permanece como aquela espinha dorsal que a gente quer que venha. E depois, para a primeira, sem dúvida nenhuma, mais umas 10 contratações aí para que a competição pede. Isso quer dizer que o internauta está vendo essas dispensas, essas dúvidas com esses jogadores que têm seus contratos mais longos. Isso quer dizer que o Araxá já bateu o martelo e não vai disputar a Taça Minas Gerais, presidente? Não quer dizer isso não, porque eu tenho uma reunião essa semana. Eu tenho 2 reuniões importantes para buscar o patrocínio em relação à Taça Minas Gerais e para a questão também que é importante, que a gente está questionando uma coisa, é atrelada à outra, a reforma do estádio. Quarta-feira nós vamos ter reunião em Belo Horizonte sobre isso, já com o projetista, né, que elaborou o projeto do Independência. Já está marcada essa reunião com a participação de alguns políticos da nossa cidade. E aí nós vamos avaliar. E estamos correndo atrás do recurso. Então, agora, uma coisa é certa, não tem jeito de você fazer as duas coisas. Ou é um ou é outro. Ou você reforma o estádio, ou você vem pela Taça Minas Gerais. Não tem jeito de você tentar fazer um meio de campo aí que não dá tempo.
A gente sabe porque tudo que for fazer no estádio hoje, ele vai passar por uma licitação, por um processo, aquela coisa lenta, que você já demora tempo. Então, para você ter uma base, eu tive um contato quinta-feira passada com o pessoal da empresa que trocou o gramado do Parque do Sabiá, desculpe, do Uberabão, né? Eles gastaram 90 dias. Então você vê, o nosso aqui, vamos botar que seja 60, mas é 60 dias, não é? Então já leva tempo. Se você for mexer no estádio, e a nossa vontade é que seja feito isso por partes, por etapas, você tem algumas prioridades ali que não tem jeito. Aí passa pelo gramado, passa pela questão da acomodação de vocês, da imprensa, que a primeira divisão requer uma questão melhor, passa pela questão dos vestiários, da parte da estrutura de alojamento e secretarias, né? Então, e depois você vai pensar também na questão da arquibancada. Então, são coisas que você pode fazer por etapa, imaginando aí como está sendo dito aí, quem sabe, né? Já surgiu umas ideias, e não foi minha, alguém lançou a Arena do Nióbio, né? A Arena do Ganso, então está tudo conversando. E a Taça Minas Gerais ela está paralela a isso, vamos definir essa semana. Uma coisa importante. Só abrir um parênteses, presidente, eu queria até que você confirmasse a Taça Minas Gerais. Parece que você tem que dar uma posição para a federação até dia 18, sexta-feira. Mas vocês sempre se prorrogam, porque na verdade existe uma prova que nem todo mundo consegue. Eu tive fazendo um levantamento, se você pegar, Ferreira, a disputa da taça, ela não fica. Você não é entrar também e falar que só participei também, não. Eu não vou fazer isso, né? Como alguns clubes fazem, põe um time de júnior lá, vai brincar na Taça Minas Gerais. Eu não vou entrar para brincar. Até mesmo porque dinheiro não cai do céu. Entrar para ganhar também. E para ganhar tem que fazer um time bom. E você tem uma base, e um levantamento aí, brincando, você não faz com menos de R$500 mil uma Taça Minas Gerais. E isso nós já temos alguns propensos times. Tombense já confirmou que deve participar da Taça Minas Gerais. Ipatinga contratou, além do Thiago Pereira, mais 3 atacantes. Então, isso há uma cogitação, a luz que deverá também participar da Taça Minas Gerais, que é um caminho mais curto com a Copa do Brasil. Na Série B do brasileiro, né? Aí está na Série B, e se o Ipatinga for vice-campeão, né, aí a federação vai ter que resolver a situação, né? Porque não vai mudar de módulo, né, no Campeonato Brasileiro. Não vai sair da B para C, né? Nem para D. Então, essa é outra situação. E alguns clubes. Eu acredito que nós devemos ficar aí na meia dúzia, 5, 6 clubes também, disputando a Taça Minas Gerais. Não vai muita gente além disso aí, não. Porque, como o presidente disse, requer muita grana. A questão da arena, né? E eu tenho uma opinião particular, né? Quem meteu o dinheiro lá e reformar tudo, leva o nome, né? Então, aí não interessa, né? Se a arena eu também estou bem preocupado com isso, não. O nome que seja lá. Mas, presidente, qualquer nome. Outra situação. A imprensa de Uberlândia dá como certa a contratação do zagueiro Henrique, do Uberlândia, pelo Araxá Esporte Clube. Inclusive, ele vai participar também de um canal interativo hoje, falar a respeito disso. Há alguma coisa a respeito de contratações ou não, por enquanto, só dispensas, nenhum nome cogitado? Nossa ideia, como eu te falei, eu acho que tem que ser assim, por ordem cronológica as coisas. Então, primeiro é ver essa situação. Nós terminamos uma competição, a gente tem que fazer o pagamento dos dias trabalhados desse mês, pagar a premiação, né? Aí ver, como eu te falei, os que interessam e não interessam, não adianta o Araxá ficar aí para agradar ou A ou B e ficar segurando o jogador que não vai amanhã dar futuro. Então não tem problema. Então nós vamos fazer isso por etapa. E eu entendo que, por enquanto, o momento nosso é a dispensa, a renovação de contratos dos que têm interesse, aí depois, aquele que quiser... Porque agora muda, Ferreira, agora muda a coisa de figura, porque é o seguinte, todo mundo vai querer jogar na primeira divisão, né? Não, quero jogar na primeira. Imagina você... Aqueles que viraram as costas pro Ganso, né, agora vão bater na porta. Bater na porta, e a gente vai estar aqui para receber, que eu quero o bem do time. Então, aquele jogador que na hora que ele vê, né, que eu vou disputar a primeira divisão num clube que eu tenho certeza que eu vou receber, vai chover de gente. Inclusive, eu vou ter que ter cuidado. Já aconteceu, já é jogador procurando, já é proposta de time para parceria, é empresários procurando, isso aí já aconteceu, né? A gente tem que saber aí separar o que é bom para achar, o que não é bom, o que a gente já sabe, então nós vamos fazer isso com muita calma e tal. No momento, a questão de contratação, eu acho que
ela vem ao seu tempo. Pode ser que daqui amanhã, depois da manhã, mas hoje até amanhã não. Talvez durante o transcorrer da semana, nada impede de que o zagueiro Henrique faça o contrato com o Araxá, amarrando aí para um futuro próximo. E, presidente, outra situação dentro do Araxá Esporte Clube é a questão dessas contratações. Quando você acha que você tem uma posição a respeito da Taça Minas Gerais? Porque de repente você não pode protelar muito uma decisão, depois fica difícil até armar o time para a taça, né? Você acredita que essa semana você define essa situação da Taça Minas Gerais e isso vai ser paralelo aos jogadores? Como é que você vai fazer? Eu sem dúvida, não pode passar dessa semana. Mas é uma decisão que você vou tomar com muita calma, com muita responsabilidade. Olha aqui, só para você ter um exemplo. Eu posso disputar ela. Eu não tenho dinheiro em caixa hoje para entrar numa taça dessa para fazer meia boca. Não tenho. Eu tenho para entrar com, vamos dizer assim, uma sobra de caixa pequenininha que monta um time para brincar na Taça Minas Gerais. Eu não vou fazer essa irresponsabilidade. Eu não sou doido de sair de 2 conquistas, campeão, levantar aí uma cidade para participar uma taça e falar assim, o Araxá está lá disputando. Você põe um time de júnior, como a gente escuta aí algumas pessoas dizendo, põe um time de júnior lá e dê o que der. Eu vou fazer isso. Porque o time de júnior é a mesma coisa assim, Feira. Se você vem e está participando de uma competição, se você toma lá uma derrota, o cara não quer nem saber. Quer saber assim, o resultado. Perdeu. Você pode ter jogado bem para burro, perdeu. Então tá lá, perdeu. Aí você abre na internet, né, você vai ver lá, Araxá e tal, perdeu. Então, isso que manda o resultado. Eu não vou fazer nunca botar um time simplesmente como figurante numa competição como a Taça Minas Gerais, mesmo ela não tendo a atenção que deveria ter dos clubes e ainda mais a atenção que a federação deveria dar a ela em relação a apoiar os clubes. E a vitória, ela tem uma memória muito curta, né? A derrota, ela tem uma memória longa, né? Justamente. Se você faz um papelão na Taça Minas Gerais, tudo que você fez nesses últimos 2 anos não vai valer de nada, né? E outra coisa, eu não vou ter a responsabilidade de pegar o dinheiro da concessão da televisão, que já até me ofereceram, para colocar na Taça Minas Gerais. E o ano que vem? Como é que eu faço? Né? Então, e como é que você vai fazer uma equipe forte? É somando. Eu pego dinheiro de televisão, o dinheiro dos meus patrocinadores que vão dobrar, né, e tal, buscar outros novos. É bom também, né, o presidente, lembrar ao empresário que os dinheiros da televisão também não é essas maravilhas, né? Ajuda, mas para o time não, ele dá só uma colher de chá. Ele não é igual o Cruzeiro e Atlético, pega 5 milhões cada um, que tomara que eu pegasse isso. Vamos brigar, né? Vamos brigar para melhorar isso para os times. Aí agora tem que unir. Deixar Cruzeiro e Atlético ficar dando a carta, até mesmo porque eles não estão com muita moral para dar carta para ninguém, não. Então eu quero ver se eu consigo dessa vez, lá no arbitral, chegando no arbitral, né, da primeira divisão pela primeira vez, mas a gente já traz a experiência anterior, dos outros anos. Lá a gente já sabe como é que é. Então a gente chegar junto à federação, dar uma pressão nela, juntar os times aí do interior para brigar realmente, para que a gente possa ter aí uma participação legal dentro da competição e com o apoio deles. A gente não vai fazer nenhuma loucura, Ferreira, deixar bem claro, para os internautas, né, para todos os amigos, torcedor Araxá, de participar numa Taça Minas Gerais para agradar o OB, porque ninguém acha que eu tenho que disputar, não. Porque na hora de pagar as contas eu que sei. Então eu não vou fazer, fulano acha, vai cair de pau no presidente, vai me falar isso, mas por mim, eu sei que eu tenho que ter cuidado, que eu tenho que pagar, fazer uma coisa com responsabilidade e com inteligência para que a gente possa, o ano que vem, isso é um desafio, eu gosto de desafio, você sabe disso que eu lanço aí sempre, já lanço essa campanha, o Araxá veio para a primeira divisão para ficar. E outra situação, né, presidente? Nós todos gostaríamos que o Araxá disputasse a Taça Minas Gerais, como torcedores. Agora, uma coisa é você querer como torcedor e outra coisa é você querer estar lá dentro administrando que financeiramente. E o presidente tem uma posição muito correta, porque tem que se tomar muito cuidado com os gastos agora, para que eles não possam se tornar dívidas amanhã. De repente você entra com um gasto agora e se torna uma dívida para uma primeira divisão, e ao invés de você ter que investir na primeira divisão em contratar grandes jogadores, você tem que investir e pagar a dívida passada. Aí é muito complicado. Aí o que o torcedor prefere? Fazer um bom papel na primeira divisão, chegar, quem sabe, até umas quartas de finais de um campeonato, ou disputar uma Taça Minas Gerais e correr o risco de não ganhar nada e passar vexame na primeira divisão. Aí é uma incógnita. Eu prefiro, particularmente,
um bom papel na primeira divisão, se firmar na primeira divisão, fazer um grande time e ser uma pedra no sapato dos grandes clubes. Isso é que é importante. Presidente Ailson, quero te agradecer, te parabenizar. Essa conquista do módulo 2 foi importantíssima para Araxá. Araxá Esporte Clube é o maior ganhador do módulo 2, da divisão de acesso. Foi 67, 77, 90, agora 2012. É a única equipe que tem 4 títulos. É a única equipe, não tem ninguém junto com o Araxá, só atrás. Né? Tem uma opção aí com 3, mas com 4 somos só nós. Parabéns pelo trabalho. E eu tenho certeza que esse trabalho se repetirá ou na Taça Minas Gerais e na primeira divisão. Sabemos que a primeira divisão o bicho pega, mas sabemos que a diretoria tem competência para fazer um grande papel e um grande campeonato em 2013. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade a vocês aí, né? Que vocês possam continuar a fazer esse trabalho importante de nos ajudar, né, a conduzir o Araxá sempre cada vez mais por alto e que nós possamos, que eu te disse, está dado o recado, eu falei isso hoje numa entrevista minha e vou continuar dizendo. O Araxá vem para a primeira divisão para ficar na primeira divisão. É o primeiro desafio nosso, né? A gente sabe das dificuldades, mas sabemos também das facilidades que essa primeira divisão nos dá. Nós vamos ter que agora ser inteligentes para tirar bom proveito disso e fortalecer cada vez mais o Araxá. E esse fortalecimento passa por uma boa equipe, por um bom local para se executar o espetáculo que se chama futebol. E aí, dentro disso tudo aí, ficou mostrado, Ferreira, claramente que a cidade quer, que a cidade merece, que a gente faça tudo bem feito. É isso aí, meu caro internauta. E a TV Portal não para por aí não, né? Como diz o meu companheiro Márcio Rosa, né? Vem aí o Amadorão, né? E o Portal Araxá, ao lado da oficina da imagem, Estúdio 7, Futebol Araxá, estará transmitindo os jogos do futebol amador de Araxá. Quando vier a Taça Minas Gerais ou o campeonato da primeira divisão, estaremos lá também, transmitindo todos os jogos ao vivo para você, internauta. Vamos dar continuidade a esse programa. Se você permite só um espaço aí que é importante lembrar, nós iniciamos o campeonato de juniores agora, né? Categoria de base, as 3 categorias, o Araxá estreia agora no próximo fim de semana. Aí vai entrar numa fase seletiva, né, presidente? Isso. É bom lembrar, o Araxá já passou por essa fase seletiva, mas por alguns problemas que não vem nem ao caso, deixou de participar. E o Araxá Esporte Clube vai entrar agora na primeira fase, uma fase seletiva. Depois, passando por essa fase, nós pegaremos grandes clubes. O 4º colocado do Campeonato Mineiro de Júnior terá uma vaga na Taça São Paulo de futebol de júnior. Então, isso é importante para quem quiser galgar e chegar lá na grande vitrine do futebol brasileiro da categoria. E nós estaremos ao lado dos juniores do Araxá também, cobrindo, trazendo os resultados, trazendo a garotada aqui para falar conosco, entrevistando essa garotada, que eu acho que isso é um incentivo importante para esses garotos que ralaram tanto, né? Agora tem aí competições importantes para apresentar esse futebol. E mais uma vitrine para o Araxá Esporte Clube. Um abraço, internauta, até a próxima. E já a gente volta depois com mais um Resenha Esportiva e mais novidades para você.